Você sabe a origem da vida? Você é um ser humano de 4 membros, que faz xixi, que faz cocô, que se alimenta, que tem sentimentos. Você faz parte da origem da vida. Você já se perguntou como assim você veio do macaco? Que história é essa de que um ser vem do outro? A gente vai explicar tudo isso aqui na videoaula. É o seguinte, quando a gente fala de origem da vida, a gente tem que pensar o que a gente considera vida. A vida que a gente leva em conta é a vida que se forma a partir do carbono. O carbono que é uma substância que tem muita abundância no nosso planeta. E a gente pega o carbono forma estruturas básicas para que se formem estruturas mais complexas a partir dele e formem organismos mais complexos. Fala mais alto. Tá. Nós sabemos que os primeiros seres vivos se originaram no mar. É uma teoria de que eles se originaram no fundo do mar, a partir de algumas substâncias químicas que se formavam no centro da Terra e alguns gases que escapavam até a superfície da Terra pelo mar. Há teorias também de que a vida tenha vindo de outros planetas. A vida não no sentido de ETs, mas a vida no sentido de micro-organismos que estiveram em meteoros, em rochas que vieram de outro planeta e que se estabeleceram aqui e aprenderam a viver nesse planeta. Bom, nós sabemos que a vida só é possível no planeta Terra porque nós possuímos o Sol que produz, que é uma fonte de energia, e a gente sabe que a energia nunca se perde. E a energia que nós usamos até hoje em dia vem ou do centro da Terra, que é um lugar muito quente, ou da luz do Sol, que atinge a nossa superfície e que alimenta as plantas, e as plantas alimentam outros seres. Mas enfim, a gente não tem como falar de origem da vida sem falar de evolução. Evolução é basicamente como... Evolução é a tecnologia da natureza. A gente pensa em evolução, é como a gente pensar na nossa tecnologia. A nossa tecnologia, que a gente sabe muito bem como funciona. Um dia você tem um toca-fitas, um dia você tem algo que é bem mais primitivo, e isso vai sendo adaptado às necessidades do ser humano. Aí você chega a algo um pouco mais complexo, e assim como você chega a coisas mais complexas, essas necessidades às vezes tornam o que a gente conhece hoje, o que a gente vê na nossa realidade. E tudo que a gente vê hoje teve origem em algo que era mais primitivo na nossa tecnologia. A tecnologia da natureza não é diferente. A tecnologia da natureza também funciona dessa forma. Você tem organismos menos complexos que se desenvolvem conforme a necessidade. E aí a gente tem tecnologias como a reprodução sexuada, a gente tem tecnologias até como a morte, porque a vida no começo não morria por si só, mas conforme ela ia morrendo e dava origem a novas vidas, essas vidas iam evoluindo. Então a natureza se adaptou à melhor forma. Nós não sabemos exatamente qual é o objetivo da natureza, porque nós não sabemos como a gente leva em consideração toda a evolução. A gente não pode pensar nisso somente como um indivíduo. O indivíduo teria vontades, mas se a evolução acontece, talvez ela aconteça só por acontecer. Isso é uma questão, um mistério, é algo que a gente não tem como ter certeza. O que a gente pode saber é a partir das evidências que a gente tem. Como hoje em dia é muito nítido a teoria da evolução começou com Darwin. Darwin primeiro explicou como os animais evoluíam, que a necessidade, o meio, tudo influenciava. E aquele que se adaptasse melhor sobreviveria. Muito depois você teve algumas outras teorias que derivavam dessa evolução de Darwin, como o darwinismo social, que fala da prevalência do mais forte no meio da sociedade, e é algo que a gente vê no nosso dia a dia.
O ser humano ainda continua sendo um animal muito complexo, um animal que tem ferramentas, tecnologias de evolução, ele tem uma programação muito complexa. E assim como eu falei no começo da videoaula, a gente tem que pensar o que a gente considera a vida. A gente está caminhando hoje em dia para inteligência artificial. E a inteligência artificial ela pode ser considerada vida dependendo de onde a gente chegar, porque a teoria é a mesma. Isso aqui é uma programação, isso aqui é uma tecnologia. Você pode ver isso como um coração, você pode ver isso como um cérebro. É uma questão de o que a gente vai considerar como vida ou não, desde antes da nossa vida a partir do carbono, mesmo depois da vida que o humano inventa.